Gente, vamos falar de um assunto que está dando muito pano para manga, a votação do orçamento de 2022, né? O orçamento do ano que vem, ou seja, a previsão do que vai receber, quanto dinheiro do governo precisa ser votado ainda nesse ano. Deveria acontecer hoje, mas acabou sendo adiada pela Comissão Mista de Orçamento. A ideia é votar esse texto amanhã, mas tem muita gente tentando acordo para incluir, por exemplo, no relatório final do orçamento, para colocar no mapa de gastos, um aumento que o presidente Jair Bolsonaro quer dar para os policiais. O presidente insistiu tanto no assunto que a equipe econômica topou de última hora, atendendo esse pedido de Bolsonaro. Agora, a grande questão é que, porque chegou de última hora, o deputado Hugo Leal, que é o relator, ou seja, ele que está alinhavando todas as propostas para o orçamento do ano que vem, não incluiu, neste momento, o reajuste no parecer. O que tem, neste momento, é uma espécie de impasse. Não sei se é bem um impasse, mas vem para cá a nossa repórter Bárbara Baião, direto de Brasília. Bárbara, a pergunta é: por que só os policiais, né? Se o governo, neste momento, está dizendo que precisa cortar gasto e não fazer mais gasto. Oi, Dani, boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. É essa questão o maior motivo de impasse aqui que tem travado essas discussões do orçamento. Inclusive, o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, e a presidente da CMO, a senadora Rose de Freitas, acabaram de sair aqui do Ministério da Economia, vieram para uma reunião com técnicos e saíram com cara de poucos amigos. Por quê? Qual é a razão principal para esse impasse? O que o Congresso Nacional alega? Que o ofício enviado e assinado pelo ministro Paulo Guedes, sugerindo essa reserva de mais de 2 bilhões de reais para o reajuste da segurança pública, não especifica quais categorias seriam contempladas e, mais ainda, da onde sairia esse dinheiro. O Congresso Nacional acha que quem tem que fazer isso, quem tem que lidar com o ônus de não dar reajuste para determinada categoria, de tirar de algum outro ministério, alguma outra política pública, é o Palácio do Planalto, quando o Ministério da Economia diz que não. Isso é uma decisão política e cabe, sim, à discussão só na Comissão Mista de Orçamento. Por isso, esse o maior impasse. Mas não acaba por aí. A gente saiu daquela novela de precatórios e tem também ainda muitas arestas nesse orçamento. A senadora Rose de Freitas não quis dar muitos detalhes, mas listou ao menos 11 pontos. Eu estou apurando aqui com os técnicos que também participaram dessa reunião e cito dois pontos ali bastante importantes. O Palácio do Planalto acha, por exemplo, que a verba para o Ministério da Educação e para a Saúde, super importantes em ano de eleição, está muito acima, quase 15 bilhões, somando aí, do que o governo originalmente gostaria. Quando os políticos acham que, por exemplo, o Ministério da Educação precisa receber pelo menos mais 1 bilhão de reais a mais. O outro ponto que também é muito importante e não há definição é sobre emendas parlamentares. Se a gente somar todas as modalidades, dá quase 22 bilhões de reais. Emendas do relator, aquelas que já foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal por falta de transparência, vai repetir o mesmo patamar desse ano de 16 bilhões e meio de reais. O governo está tentando ceder ali na redução das outras emendas para remanejar para a verba de outros ministérios. O próprio Ministério da Economia reclamando que teve muita despesa de custeio do orçamento cortada e segue esse impasse. Também uma outra, só para a gente finalizar, um outro ponto que também está em aberto é aquela questão do fundo eleitoral. O relator Hugo Leal colocou em 5 bilhões de reais, mas a CMO até criou uma espécie de subcomissão para que os parlamentares possam chegar a um denominador comum e não está descartado que mesmo depois do que a gente viu na semana passada, a redução, ou melhor, a derrota, né, o acordo para derrubar o veto presidencial que mudava aquela regra de cálculo e por isso turbinava as campanhas, chegava a quase 5 bilhões e 700 milhões de reais, o relator reduziu para 5 bilhões e agora há um esforço, sim, político, ainda minoritário, mas que vem ganhando força para que se reduza ainda mais esse dinheiro público para turbinar as campanhas. Vocês podem ver que é uma seara de temas que começa tanto nesse reajuste de funcionalismo, mais especificamente o esforço do governo em agradar uma base eleitoral específica, os policiais, mas sem arcar com o ônus, jogar essa responsabilidade para o Congresso, entra na questão das emendas parlamentares,
até o fundo eleitoral, mas há sim um esforço aqui de tentar votar, pelo menos a sessão já está marcada na CMO para amanhã de manhã e aí votação no Congresso Nacional à tarde. É esse o empenho até aqui. Voltamos aos estúdios. Bárbara, eu estou um tanto quanto chocada, sim, para você então que está em casa não se perder, né? A Bárbara citou que são 11 pendências, ela listou 3 das mais grossas ali. Primeiro, o governo acha que dava para ter menos dinheiro para a educação. Já os parlamentares queriam colocar um pouco mais de dinheiro para a educação. Depois, gente, todas as emendas, as modalidades de emenda parlamentar que existem, ou seja, a emenda parlamentar individual, a emenda do relator, que é aquele bolão de dinheiro que fica ali para você dar para a base do governo na véspera de votações importantes. Emendas de bancada, também somadas, chegam a incríveis 22 bilhões de reais. E mais o tamanho do fundão. Estão tentando diminuir um pouquinho o fundão. Ou seja, o impasse está muito longe de ser só o reajuste dos policiais. Chama muita atenção o tamanho do bolo que o Congresso separou para si do orçamento federal, com o Brasil no meio de uma guerra social. A verdade é essa. Nunca teve tanto o fosso da fome nos últimos 10, 15 anos. Não havia chegado no tamanho em que ele está hoje, incríveis 22 bilhões para emendas.